Olá! Vamos começar a falar agora sobre a organização infantil, né? Então, quando a gente fala do infantil, eu gosto de incluir os adolescentes também, né? Então, a gente fala desde o baby, né, até as crianças, até os adolescentes, tá? Então, a gente vai ter um vídeo específico para falar sobre organização baby, porque é um tipo de organização mais específico e também é um tipo de nicho para as personal organizers que querem atuar somente nisso, tá? Então a gente vai falar sobre baby em um vídeo separado. Agora, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês uma introdução, né? Quando a gente pensa em organizar o espaço de uma criança. Então, a gente tem que ter um extremo bom senso quando a gente pensa nas crianças, tá? E eu quero trazer alguns pontos importantes. Então, o primeiro ponto importante é o respeito. A gente tinha uma cultura, né, mais antiga de basicamente desrespeitar, né, a vontade das crianças e o jeitinho de cada criança. É claro, né, que a criança não pode viver de vontades próprias e que a gente tem que trazer limite, porém, quando a gente fala em objetos, muitas vezes aquilo, né, o que aos nossos olhos é, poxa, isso aqui não presta, isso aqui é lixo, aquilo pode ter uma importância extrema para a criança. Então, o primeiro ponto é esse, né, de repente eu saber olhar ali um pedaço de papelão, de sucata, que para mim não significa nada, mas para aquela criança significa o castelo dela, o clubinho dela, o baú de tesouros dela, e está ligado, aquele objeto pode estar ligado ao lúdico da criança, e quando a gente descarta, simplesmente sem fazer essa pesquisa, a gente pode estar ali ferindo a criança de forma desnecessária. E eu falo isso como mãe, né, eu tenho 2 filhos, e eu já presenciei inúmeras vezes, tá, os meus filhos brincando com sucata, né? Então, com sucata, com um pedaço de pano enrolado, fazendo de boneca, mesmo tendo outros brinquedos aí da indústria. Então, eu aprendi, né, a sempre perguntar o que é esse pedaço de massa, né? Tá, você quer guardar por quanto tempo? E também explicar, né? Esses dias, por exemplo, meu filho ele estava cozinhando um cérebro. Ele falou que ele estava cozinhando um cérebro, que era uma coisa muito preciosa, que eu não poderia mexer naquilo. Mas aquilo era ali uma mistura de corante, enfim, com sucata e com algumas coisinhas que ele pegou, sagu, sabe, algumas coisinhas que ele pegou da cozinha. Então, passados alguns dias, eu chamei ele e falei, olha, o teu cérebro ficou muito bacana, a mamãe pode tirar uma foto, a gente pode fazer um porta-retrato do teu cérebro, mas o que acontece é que aqui tem algumas coisas que estragam, né, que podem trazer bichinho para o seu quarto, porque tem alimento, então isso aqui não pode ser um brinquedo que vai ficar aqui um mês, né, e eu expliquei para ele de forma madura, e ele entendeu, tá, então a gente fez ali o descarte, né, do cérebro dele, mas a gente tirou foto, eu imprimi a foto para ele e tal, ou seja, eu não fui lá e simplesmente despejei aquilo, né, falei, ele não vai reparar, tá, então o primeiro ponto é esse respeito, se você estiver organizando o quarto dos teus filhos, né, e mais ainda se você estiver trabalhando como personal organizer, é muito importante que a criança participe do descarte dos brinquedos e objetos dela, tá. Agora, é claro que existe aí um limite, né, tênue. Por quê? Porque existe uma idade na qual a criança ainda não tem critérios para participar do descarte. Então, quando a criança é muito nova, é claro que é a mãe que tem que olhar aquelas roupas, né, e falar, poxa, isso não serve mais, isso está manchado, isso eu vou vender, isso eu vou doar, isso eu vou guardar a vácuo para o próximo filho ou para um sobrinho, tá? Então a gente tem que ter esse bom senso de entender também a idade da criança, né? Será que essa criança está apta a participar do descarte? E também conscientizar essa criança. Por quê? Porque muitas vezes a gente traz a criança para participar, mas aí ela já vem com uma postura defensiva, né? Então assim, não quero que dá nada que é meu. Não, mamãe, essas roupas eu uso todas, mesmo as que não servem. Então, esses brinquedos eu brinco com todos, e você sabe que a criança não brinca. Então, é importante, com muita paciência, trazer uma dose de realidade, né, e falar, olha, sabe quando
você ganha um brinquedo novo de aniversário, ou de Dia das Crianças, ou de Natal, não vai mais caber nesse espaço físico. Então, né, você não vai mais poder trazer nada de novo para você, porque simplesmente não cabe. Olha, sabe aquelas crianças que a gente passou de carro e viu, elas estão morando lá embaixo da ponte, tem crianças que estão, né, no orfanato, não tem pai, não tem mãe, elas não ganham presente. Então, a gente poderia fazer uma sacola de roupa para essas crianças, de brinquedo, entregar para elas, ou dar para uma instituição que faz esse trabalho. É muito importante, eu uso muito a internet para mostrar as coisas para os meus filhos, né? Então, em um dos descartes que a gente fez, que eu percebi que eles estavam extremamente resistentes, eu mostrei para eles algumas, é claro que não cenas chocantes, né, mas algumas crianças que foram vítimas ali da guerra da Síria, e que elas estavam em uma situação que estavam sem nada, né, não tinham roupa, não tinham coberta, não tinham comida, e eu falei para eles, eu falei, olha, a gente pode fazer um presente, né, existe uma instituição que está fazendo esse trabalho, de levar para essas crianças aqui, exatamente essas que vocês estão vendo aqui na foto, né, no site, né, que era um site de uma ONG. Então, eles já mudaram da água para o vinho. Não, mamãe, eu vou pegar os brinquedos que eu não uso mais, a minha cobertinha, os meus casacos que não servem, e a gente vai doar para essas crianças. Então, muitas vezes, para o universo infantil, é importante esse contato visual, essa dose de realidade, você mostrar o que vai ser feito. Senão, na cabeça da criança, ela acha que você está desdenhando, que aquilo vai para o lixo. Tá? Então é muito importante apresentar desde cedo esse caminho para eles. Outro ponto que eu acho essencial a gente falar antes de entrar na parte técnica da organização é o exemplo. Né? É claro que quando a gente está trabalhando como personal organizer, não tem muito que a gente possa fazer, mas a gente pode, com muita delicadeza e com muita educação, trazer esse tema para a nossa cliente. Então, a partir de uma certa idade, né, a criança, ela não ouve mais o que você fala, né, é uma parcela muito pequena, então sabe aquilo que a gente fala, nossa, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, que eu falo para essa criança, porque o registro, ele parte muito mais do que a criança observa, então, a criança observa a atitude dos pais, né, se é aquela mãe, aquele pai que chega em casa e já vai jogando a gravata, o sapato, né, deixa a bolsa, a carteira, aquela mãe que tá sempre, meu Deus, não acho nada nesse bolsão, né, e vai tirando tudo, a criança vai reproduzir isso na mochila escolar, percebe? Se é aquela pia cheia de louça, aquele guarda-roupa que não cabe nada, a criança não tem elementos, né, para ela mesma criar um ambiente organizado. Por quê? Porque ela observa um ambiente desorganizado, bagunçado. Então, essa é a referência. Os pais, né, ou os tutores, enfim, os responsáveis, adultos, são referência em tudo. E na organização, a organização não foge à regra. Tá? Então, é muito importante que exista uma dinâmica de organização dentro da casa. Se é a tua casa, mais fácil. Se é a casa da tua cliente, é importante que você observe isso, né? E dê esse toque com muita educação, com muita delicadeza. Olha, o que ela observa, né, aqui dentro da casa? Vocês têm uma dinâmica de organização, uma rotina. Então, esse é um ponto importante. Tá? Que é o exemplo. Seja exemplo, não adianta você querer cobrar organização do teu filho se você não faz. Realmente, assim, não adianta. Né? Então, por exemplo, se é aquela pessoa que tem uma empregada, ou tem duas, tem três empregadas, tem empregada, tem babá, tem faxineira, né? E ela está sempre mandando os outros fazerem e largando as coisas. Né? Então a criança, ela observa que a mãe tira a roupa e joga a roupa. Por quê? Porque vai alguém atrás e vai catar, vai pegar. Então qual vai ser, né, a mãe que levanta e deixa tudo na mesa? Por quê? Porque vai vir uma empregada e vai resolver, vai tirar. Então, como aquela criança está sendo educada? Né? Eu posso fazer o que eu quiser, a bagunça que eu quiser, porque sempre vai ter alguém para solucionar, para organizar. Ou, pior, né, eu posso fazer o que eu quiser de estrago, que sempre vem alguém atrás resolvendo, aparando, consertando esse estrago. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso para acabar não criando também crianças absolutamente despreparadas para a vida, tá? Quando a gente fala em adolescentes, né, além dessa coisa da observação, que é
essencial. E além da fala, a gente tem que ter o bom senso de entender que o adolescente, ele vai sempre questionar, né? Então, poxa, qual que é a função de uma criança? Eu costumo falar, olha, a única função de uma criança é brincar, né? E uma das funções da fase da adolescência é questionar e é ir na contramão. Então, eu vou fazer o oposto de tudo que a mamãe falou. Tem aquela coisa que faz parte, né? É pertinente à idade, e a gente precisa respeitar. Eu já passei por isso, você já passou por isso, e agora nós temos filhos, ou nós temos filhos das nossas clientes, como personal organizer, que estão passando por isso, né? Então, qual deve ser a nossa atitude nesse momento? Primeiro, continuar falando e continuar dando exemplo. Por quê? Quando acaba a adolescência, a gente entra na fase adulta, inevitavelmente a gente vai ter armazenado aquilo e a gente vai colocar aquilo em prática, né? Nós sabemos que é verdade. Depois que a gente casa, depois que passa essa fase chata da adolescência, a gente tem tudo que a nossa mãe ensinou ali, todos os conceitos básicos, né, dentro da gente, e a gente começa a colocar em prática na vida adulta, e é isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Então, sem aquele desespero, né, de meu filho adolescente tá vivendo no caos, é claro, isso é próprio da idade. Agora, a gente como mãe ou como personal organizer, o que a gente tem que fazer? Ajudar a organizar, é isso. Muito possivelmente esse adolescente ele não vai organizar sozinho. Então, muitas vezes a criança organiza muito mais, a criança topa muito mais participar da rotina doméstica, etc e tal, em relação ao adolescente, tá? Isso, então, ajude o adolescente, ajude a fazer o descarte, ajude a manter em ordem, viu que tá bagunçado, organiza, né? Organiza o cantinho de estudo para que ele tenha clareza mental, para ir bem nas provas, mesmo que ele não perceba essa dinâmica nesse momento, faça o seu papel de mãe ou de personal organizer, tá bom? Esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é justamente o de incluir as crianças na rotina doméstica. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no compartilhamento de tela agora, mas eu acho muito importante que vocês tragam as crianças para a rotina doméstica e também que exista uma bonificação, né? Criança adora rotina e criança adora bonificação. Então, lá na escolinha já tem a rotina de chegar, fazer a roda, contar o que fez, né? Colocar o nome do ajudante na lousa. Em todas as idades existe, né, conferir lição de casa, existe uma rotina dentro da escola. Então, a rotina é muito positiva para a criança, e a criança que ajuda nas atividades domésticas, ela tem muito mais autoestima, porque ela sente que ela tem uma responsabilidade, ela tem um dever, aquilo foi entregue nas mãos dela, alguém está esperando aquela responsabilidade dela, percebe? E quando a gente traz premiações para as crianças, que não precisa ser presente, né? Não precisa ser, vou comprar tal coisa, não é isso. Mas assim, você vai ganhar, né? Pode ser um sorvete, pode ser um passeio, né? Pode ser vale pontos para a gente fazer uma viagem para a praia. Vocês podem aí usar a imaginação, né? Sem precisar ficar incentivando o consumismo, né? Prometendo presentes, mas pode ser um presente também especial, algo que ela queira muito. Então, poxa, você vai ganhar se você ficar 6 meses, né, cumprindo a tua rotina, ajudando a mamãe. Então, isso funciona muito para criança, tá? Então, ser exemplo, incluir a criança na rotina doméstica, sim, porque isso só aumenta a autoestima, o senso de responsabilidade e só prepara essa criança para a vida. Então, quando a gente chega na fase adulta, vai trabalhar ali numa multinacional, meu primeiro emprego, sabe? Isso pode parecer muito assustador se a gente foi alguém que sempre foi ajudado em tudo, né? E que tudo foi trazido nas mãos, né? De bandeja. Então, quando a gente aprende a fazer as coisas pelas próprias mãos desde cedo, quando a gente ensina uma criança a fazer dessa maneira, a gente está ajudando ela a ser um adulto muito melhor, tá? Só aqui, para a gente encerrar, eu vou trazer para vocês uma divisão e vocês podem baixar esse PDF por idade, tá? Isso aqui vem, né, de pediatras, de estudiosos, então a gente pode adaptar, obviamente, né, 2 aninhos,
o que a criança já pode fazer? Você já pode ir, por exemplo, ensinando o conceito de categoria, né? Então, separando aqueles brinquedinhos de forma, separando por tamanho, separando por cor, etc e tal. Entre 3 e 4 anos, já dá para você ensinar, é claro que não organizar toda a mochila, né? Mas colocar alguma coisinha na mochila, por exemplo, olha, ajuda a mamãe a colocar o seu diário dentro da sua mochila, o seu diário, a sua mochila. Levar o pratinho de comida até a pia, principalmente se é um prato de plástico, que geralmente a gente usa na cidade. Você não vai dar um prato de louça para uma criança de 3 anos levar até a pia, né? Porque ela pode cair, o prato pode quebrar. Então a gente tem que ter o bom senso, mas um de plástico, ela já pode levar até a pia, né? Você já pode ensinar a jogar e jogando o restinho no lixo, sempre ajudando para trazer essa noção de responsabilidade e essa autoestima de eu faço algo começo, meio e fim. Isso é muito importante, tá? Levar algum objeto até a sua casinha, né? Qual é a casinha? Por exemplo, já ensinando para a criança desde cedo esse conceito de que cada objeto tem a sua casa própria dentro da residência, né? Então, onde guarda a tesoura da mamãe? Guarda aqui, tá? Onde guarda a sua meia? Guarda aqui. Vamos levar a sua meia para a casinha que a mamãe passou? Vamos levar a sua camiseta para a casinha, para a colmeia dela que a mamãe passou? Ah, onde é a casinha dos shorts? Onde é a casinha dos vestidos? E assim por diante. Depois de 5 a 7 anos, né, que já é uma fase de maior responsabilidade. A criança já pode esvaziar o lixo do banheiro. Poxa, não é, né, aquele lixo de repente super sujo, mas um lixo que tem ali embalagens vazias, uma coisinha simples, ela pode te ajudar, de repente virar aquele lixo num saquinho, arrumar a própria cama. É muito importante nessa idade que a criança já comece a ser bonificada por arrumar a própria cama. Mesmo que ela estique o lençol, é claro que ela vai esticar errado, não vai prender, né, a colcha vai ficar torta, mas isso já vai elevar muito a autoestima da criança e já vai trazendo esse senso do eu dou conta. Se a gente começa a plantar isso como uma sementinha, depois quando essa criança chegar lá na adolescência, na vida adulta, ela não vai ter aquele pânico de falar, eu não dou conta de nada. Não, pera, né? Eu dou conta porque já está em todo o meu sistema cerebral, emocional, de que, poxa, eu arrumo a minha cama, né? Eu dou conta da rotina doméstica, eu dou conta da minha vida, tá? Então, esse é o princípio. Dobrar as roupas. É claro que ela não vai fazer uma dobra, né? Não vai envelopar, se bem que o meu filho, por exemplo, que vai fazer 6 anos agora, ele tem 5 anos, ele quis muito aprender como guardar as bermudas dele envelopadas, porque ele achava muito legal pegar o short da gaveta, né, e o short não abrir, sabe? Então, mãe, como você faz isso? Eu ensinei ele a envelopar e ele adorou aquilo. Então, ele é uma criança de 5 anos que sabe fazer dobra com envelopamento, né? Então, se ele faz, as amiguinhas também das minhas filhas, eu já ensinei todas, envelopar paninho de prato, as blusinhas, elas vêm aqui, elas brincam, né, de ser personal organizer. Então, toda criança tem plena capacidade de fazer isso, tá? Regar as plantas, que é uma atividade que eles adoram, né? Regar jardim, dar um regador, vai vazar água no chão? Vai, não tem problema, né? Com muita paciência, sem dar bronca, ajudar a lavar o carro, enxaguar, passar mangueira, lavar e limpar os próprios brinquedos, né? Dentro do banho, ou de repente num domingo de sol, estender ali um ambiente para que a criança lave e seque os próprios brinquedos, tá? Levar as roupas sujas para a lavanderia, então descer, pode ser 3 pecinhas de roupa, né, mas já colocar ali no cesto correto, ajuda a mamãe, né, por cor, qual que é o cesto de roupa suja, qual que é o cesto de roupa limpa, e assim por diante. Então, de 5 a 7 a responsabilidade. Acima de 8 anos, a gente entra na fase da maior capacidade motora, né? Então, já é uma criança que pode te ajudar a descarregar compras de mercado do carro, por exemplo, né? Colocar as louças de servir mesa, realmente, né? Ajuda a mamãe a servir essa mesa, então já dá para levar prato, talher, tirar uma mesa também, tirar o restinho de comida, já colocar na pia, lavar as louças também, já é algo completamente possível nessa idade, começar a ajudar com limpeza do quarto, então, você vai limpar a sua própria bancada ali do banheiro, da pia, sua própria escrivaninha, tá? E ajudar no preparo dos alimentos,
né? Claro, não é que vai acender um fogo sozinha, mas olha, ajuda a mamãe a amassar isso, né? A enrolar isso, a mexer, tá? Então, enrolar, mexer, mão na massa, tudo isso a criança já pode fazer, ela já pode participar ativamente do preparo das refeições. Então aqui fica encerrado, né, o nosso bate-papo aí, é uma introdução à organização infantil, depois a gente vai entrar nos próximos vídeos mais a fundo, no quartinho das crianças e por último nos babies, tá bom? Um beijo grande e até já já.